Olá, vamos começando então a leitura de mais uma parte do nosso livro, O Código Divino da Vida, de Kazuo Murakami, que é um autor japonês, que é cientista, e que o que ele defende, o ponto que ele defende aqui no livro é que os nossos genes são ativados ou desativados de acordo com os nossos pensamentos, né? Principalmente pensamentos positivos. Então tá aqui, ó, o livro Código Divino da Vida, de Kazuo Murakami. Hoje a gente vai falar, então, sobre uma leitura um pouco mais aprofundada, aonde a gente parou na última vez, que eram naqueles pontos que ele colocava que eram cruciais para que a ativação genética seja feita de uma maneira eficaz. Então, ele coloca, continuando, né? Tenha pensamentos positivos. Minha terceira sugestão, que acredito ser a mais importante, é de pensar de forma positiva. A vida nem sempre acontece como gostaríamos. Ficamos doentes, cometemos erros e muitas vezes ficamos com o coração partido. No meu caso, com frequência enfrento situações desanimadoras, como quando sou superado por outros pesquisadores ou me deparo com problemas que não parecem não ter solução. Porém, mesmo que a situação me pareça muito ruim, é importante analisá-la por uma perspectiva positiva. Na verdade, é justamente durante os períodos difíceis, quando tudo parece dar errado, que mais precisamos manter uma atitude positiva. Isso é muito verdade. Vou ler de novo. Na verdade, é justamente durante os períodos mais difíceis, quando tudo parece dar errado, que mais precisamos manter uma atitude positiva. Isso significa que precisamos desenvolver a capacidade de discernimento, mesmo em situações críticas, para que possamos identificar tudo o que nos acontece como uma mensagem ou até mesmo uma dádiva. Se você considera isso impossível, lembre-se de que o algo maior, o pai de todos os pais e a mãe de todas as mães também, né, a Gaia, jamais nos faria mal. Afinal, somos seus filhos. Isso não significa que nunca enfrentaremos uma tragédia, que sim devemos procurar entender a lição ou enxergar a bênção que nos é dada nos momentos de infortúnio. Essa perspectiva pode nos ajudar a aceitar tudo e atravessar o nosso caminho e ver as crises como oportunidades de crescimento. Baseio minha sugestão em fatos, pois, como já expliquei, o pensamento positivo pode ativar nossos genes, estimulando o cérebro e o corpo a produzir hormônios benéficos, ocitocina, serotonina, né? Baseado em minha própria experiência, sei que isso realmente acontece. E eu, como médica, posso dizer para vocês, isso acontece. Né? Como você está com o teu mindset, é como você vai trigar a produção de mediadores, de neurotransmissores, e essa mediação vai te levar para um lugar de luta ou fuga, né? O sistema adrenérgico, adrenalina, mediadores inflamatórios, ou um lugar de consciência plena, de tranquilidade, de paz e prazer, vamos dizer assim, a ocitocina, a serotonina, a própria dopamina de uma maneira positiva, não essa dopamina rápida que a gente vê por aí, tá? Então isso é verdade. E ele aqui já nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, acreditava piamente que isso ativava ou desativava os nossos genes, né? E ele é um cientista que fala de engenharia genética, ou seja, né, a ciência comprovando aquilo que a gente já entende aqui no mundo sutil, né? Da matéria vem para o mundo mental e o mundo conectivo. Para tudo na vida existem dois lados: frente e verso, noite e dia, força e fraqueza. Por mais que uma situação pareça definitiva ou irremediável, sempre haverá espaço para escolha. No caso da AIDS, a doença, por exemplo, algumas pessoas têm a visão fatalista de que a doença seja uma punição de Deus pela imoralidade dos atos. Pá. Isso aqui é nos anos 80, gente, é quando tinha surgido, né, a doença, então não existia nenhuma perspectiva de cura, o que não é verdade hoje, né? Hoje a gente já está num lugar de, inclusive, relatos de casos de cura mesmo, já, né? Então, com o avanço dos tratamentos, das terapêuticas e etc. Tá? Então, isso que ele está falando lá atrás e dos anos 80, tá? No entanto, se analisarmos a nossa história, perceberemos que existem pouquíssimos períodos em que a imoralidade esteve ausente, e nesses períodos o ser humano enfrentou desgraças ainda maiores, como fome, guerras e pragas. Foram tempos difíceis em que a cultura permaneceu estagnada e as pessoas viveram períodos sombrios. Se a imoralidade não é produto dessa era, então acredito que não há exatamente uma lógica em relacionar a AIDS com esse comportamento. Na verdade, depois medicamente a gente entendeu. Existem, né, ainda o que a gente chama os comportamentos
de risco, né? Não se deve a uma coisa só, mas a várias. E hoje, como a gente fala, os avanços terapêuticos já estão em lugar de cura, né? Então já existem, inclusive, relatos de cura dessa questão. Na verdade, eu proponho que analisemos o problema sob um outro ponto de vista. A AIDS difere de todas as outras doenças que conhecemos, pois seu vírus não causa a morte do paciente de forma direta. Ao contrário, ele destrói os mecanismos de defesa natural do corpo, uma vez que ataca o sistema imunológico. O paciente que é infectado contrai doenças que indivíduos sadios normalmente não contrairiam. E chega, então, no fim, né, a vias de fato, devido a enfermidades que não seriam fatais em pessoas não infectadas pelo HIV. O corpo humano já vem equipado com um sistema de defesa extraordinário. Pegue essa. O meio ambiente está repleto de bactérias e, embora não possamos vê-las, somos constantemente atacados por germes causadores de doenças que invadem em hordes nosso organismo. Se eles conseguirem sobreviver ao sistema imunológico e multiplicarem-se, ao atingir um determinado número, tomam conta do nosso corpo, causando doenças. No entanto, nosso sistema imunológico é capaz de destruí-los antes que adoeçamos. Esse sistema de defesa é constituído por um arsenal de anticorpos que tem como função destruir os milhares de germes que invadem o nosso corpo. Isso é a nossa relação, vamos dizer assim, de simbiose dia após dia com o que a gente tem no ambiente, né? Então, os anticorpos, eles geralmente combatem os germes um a um, o que significa que temos anticorpos suficientes para atacar e destruir cada um dos germes. É óbvio que isso seria impossível se não fosse pela atuação dos genes. Cada gene possui a instrução necessária para combater aqueles milhões de invasores. Mas como os genes podem saber qual a instrução específica eles devem seguir se não possuem qualquer informação prévia sobre o tipo de germe que atacará o organismo? Ou seja, eles são pegos, entre aspas, de surpresa, né? Será que toda a informação específica para cada tipo de germe está contida nos genes? Por vários anos, essa questão intrigou os cientistas que atuam no campo da imunologia. Contribuiu enormemente para a solução dessa questão o cientista japonês, ganhador do Prêmio Nobel, Susumu Tonegawa, que atualmente trabalha nos Estados Unidos, só nos anos 80. O mecanismo funciona da seguinte maneira: a informação genética é dividida em partes, que podem ser combinadas da maneira que for necessária para produzir os anticorpos que reagem aos germes específicos. Então, embora haja uma variedade limitada de componentes, milhões de anticorpos podem ser produzidos a partir de diferentes combinações, com o objetivo de proteger o organismo da invasão dos organismos. Com o aparecimento da AIDS, aprendemos a reconhecer esse extraordinário sistema que nos protege das enfermidades. Mesmo diante de uma doença tão grave, não deveríamos nos entregar ao desespero. Ao contrário, deveríamos manter uma atitude positiva, acreditando que ela pode ser curada. Vou ler de novo. Deveríamos manter uma atitude positiva, acreditando que ela pode ser curada. De fato, o que aconteceu agora? Agora a gente tem o trabalho das vacinas, o trabalho das medicações, não é nem das vacinas, das medicações, no caso do HIV, que fazem com que essa doença esteja em vias de cura, sim, menos de 30 anos depois, tá? Então veja como é que é, né? Muito bem, de fato, há vários casos em que a atitude mental positiva do paciente foi um fator importante no tratamento. Embora o pensamento positivo possa parecer difícil em momentos como esse, pensar negativamente poderia ser ainda mais prejudicial aos nossos genes. Uma atitude positiva, independentemente da gravidade da situação, é o principal fator para a ativação dos genes benéficos. Vou ler de novo. Mande para alguém que precisa ouvir isso. Às vezes alguém que está doente, que não está legal e que está querendo se entregar. Uma atitude positiva, independentemente da gravidade da situação, é o principal fator para a ativação de genes benéficos, tá? Os genes são audaciosos e persistentes. Como já mencionado, tudo na vida tem dois lados. E o mesmo acontece com os genes. Ó, boa tarde, estou assistindo com os meus amigos. Tem como mandar um abraço para nós, apelido Kikozinho Branco e Lindo. Um abraço para vocês, gente. Um abraço para vocês. Como já mencionado, tem esses dois lados. Essas duas faces lhe permitem entender duas tarefas importantes, embora contraditórias. Uma delas é transmitir a informação genética de pai para filho com precisão. E para que isso aconteça, a informação tem que ser estável. Assim como o negócio de família pode ser passado de geração a geração, a informação genética também deve ser transmitida aos descendentes de forma constante. A outra tarefa dos genes é a manutenção diária de cada célula como um organismo individual. Porém, o ambiente à sua volta está em constante mudança. A adaptação às mudanças do mundo natural torna-se impossível se os organismos permanecerem absolutamente imutáveis.
Sendo assim, há momentos em que a recombinação genética pode fazer-se necessária. Ou seja, a rigidez é algo que não vai resolver praticamente nada, né, na sua vida. Isso é muito importante entender, tá? Muito bem. Os genes, eles cumprem essas duas tarefas conflitantes de maneira extraordinária, por meio da sua estrutura de hélice. Para simplificar, essa estrutura resulta numa quantidade enorme de espaços desertos dentro do DNA, o que favorece os genes a manter uma estabilidade e, ao mesmo tempo, fazerem alterações drásticas, caso seja necessário. Nossos genes conseguem utilizar o mecanismo liga-desliga, que habilmente em resposta aos estímulos externos. Então vejam como é incrível, né? É uma perfeição, né? Com essa característica, os genes nos ensinam uma lição inestimável: a necessidade de sermos audaciosos e persistentes. Eles próprios fazem isso, né? É no micro, é no macro. Assim está dentro, como está fora, né? Ser audacioso significa ter a capacidade de romper convenções e costumes pré-estabelecidos sempre que necessário. No meu caso do cientista, né, tive que tomar decisões audaciosas inúmeras vezes enquanto pesquisava a renina. Por exemplo, quando eu decifrava seu código, tomei a drástica decisão de utilizar engenharia genética, que naquela época estava apenas no início, pois estava claro que não atingíamos o sucesso por meio do método convencional, ou seja, ele teve que pensar de outro jeito, né? Essa nova tecnologia ainda não havia sido usada para esses propósitos, tá? Mas devido à minha ousadia em experimentá-la, nos tornamos os primeiros a decodificar a renina humana. Dessa forma, é, se tivesse vacilado, por exemplo, por não haver precedentes no uso da engenharia genética, eu haveria me acovardado nesse campo, entanto quanto os outros membros teríamos perdido a preciosa oportunidade de evoluir como cientistas. A tomada de decisão importante e corajosa nos faz lembrar a atitude dos genes que recombinam radicalmente em respostas à alteração do meio ambiente, certo? Muito bem. Continuando então, né? Quanto à tenacidade, persistir não significa apegar-se a métodos tradicionais e ser resistente a mudanças, e sim seguir o desejo do coração. No meu caso, por exemplo, agarrei minha pesquisa da renina, mantive o meu objetivo principal no meu trabalho por mais de 20 anos. No entanto, fui mudando o nível de estudo, iniciando pelas moléculas, passando para a célula, da célula ao organismo. Essa tenacidade me permite a audácia de introduzir a tecnologia mais avançada, desde engenharia genética até engenharia embriológica. Também permaneço fiel à minha convicção inicial de que nossa pesquisa precisa dar certo devido às importantes contribuições que trará para a humanidade. Os genes, assim como eu, são extremamente obstinados quanto ao seu compromisso de transmitir a informação genética às gerações subsequentes. E é isso que os leva a trabalhar com muito empenho, tanto na manutenção de células quanto na sua própria proliferação, mesmo que para isso tenham que se sacrificar em prol do todo. Em outras palavras, a persistência pode gerar flexibilidade e também o desejo de mudar radicalmente os métodos para atingir o objetivo. As pessoas tendem a pensar que quando há duas opções, devem escolher apenas uma. Mas o gene, como um projeto básico de toda a vida, não funciona dessa forma. Algumas partes do gene, conhecido como exons, eles possuem códigos com instruções específicas, enquanto outras, que recebem o nome de introns, não possuem codificação, sendo aparentemente apenas espaços vazios. No entanto, o código genético possui muito mais do que introns e exons. Assim, ao invés de selecionar uma opção e rejeitar a outra, a natureza opta por manter uma coexistência simbiótica, em paz, né? Da mesma maneira, da mesma forma, a ousadia e tenacidade mostram-se igualmente necessárias. Temos muito a aprender com essas características dos genes. Esse aprendizado pode nos ser muito útil, tanto que nos refere a um bom convívio social, como para o nosso próprio estilo de vida, que é exatamente o que ele traz aqui nesse livro, né? Falando abertamente sobre o poder do teu pensamento, do pensamento positivo em relação à ativação e desativação de genes, né? Genético mesmo. O cara é cientista japonês, descobriu a renina, que é o que hoje é utilizado no medicamento antihipertensivo mais utilizado no mundo, né? Que são os inibidores da ECA, que a gente fala. Então ele fez uma grande descoberta e a partir disso e dos estudos dele do micro, ele conseguiu ver quanto o pensamento positivo impacta o nosso corpo, a nossa mente
e o nosso ambiente, ao nosso entorno. Achei interessantíssimo trazer isso, porque, mais uma vez, a ciência e o sutil se unem em um mesmo lugar, né? E é disso que trata a medicina e simbólica, certo? Então, amanhã a gente continua. Um abraço para todo mundo que